E se eu te dissesse que no Brasil não existe pobreza? Todos que moram no Brasil eles são ricos, não tem pobre, não tem ninguém a sofrer, são todos pobres. Segundo as novelas, segundo os filmes, encontramos nas novelas todas as pessoas vivendo bem, café de manhã cheio de comida, muitas coisas, tanto como os vídeos, tanto como as pessoas que aparecem em certos vídeos cá do lado de Moçambique. Então, mostram sempre as pessoas numa boa vida. E basicamente existem algumas pessoas que em algum momento chegaram a pensar que a maior parte das pessoas que moram no Brasil, quase basicamente todos são ricos. Mas quando vamos para a realidade, em todo o mundo a pobreza existe. E apesar já de haver este tal fato de que em todo o mundo a pobreza sempre existe, então existe sempre aquelas dadas palavras que surgem em certos vídeos por aí, falando que o rico de Moçambique no Brasil é pobre e o pobre do Brasil em Moçambique é rico. Então basicamente estou aqui para tentar falar um pouco mais daquilo que é a minha opinião, o que eu acho sobre esse assunto. Não quero criticar ninguém, não quero dizer que alguém está errado ou alguém está certo, mas sim quero compartilhar a minha opinião sobre. Primeiro vamos ver o primeiro fato. O que faz com que essas pessoas pensem dessa forma ou falem isto de que o pobre brasileiro é rico em Moçambique? Por quê? O poder aquisitivo, neste caso o poder de compra que um brasileiro tem, comparando aqui em Moçambique, este poder de compra apenas é encontrado ou é conseguido com alguém da classe média alta, classe média e classe média baixa, tanto como alguém pobre, é impossível. Sendo que este poder de compra também ele é conseguido com um pobre no Brasil. Tendo em conta que um pobre no Brasil, alguns deles, não estou a dizer todos, porque sempre existem aqueles que estão na extrema pobreza, então não vamos generalizar as coisas aqui. Então, bom, na maior parte daqueles que são considerados pobres no Brasil, então é normal em suas casas terem liquidificador, geladeira, terem um congelador, terem televisão, várias outras coisas, até outras coisas como chuveiro, essas coisas por aí. Enquanto cá em Moçambique, o pobre em si, na sua casa, tem apenas sua casa, os seus pratos, o seu celeiro de comida e algumas coisas básicas. Então, quando acabam comparando a realidade de um pobre em Moçambique e a realidade de um pobre no Brasil, acaba-se chegando nessa conclusão de que, afinal de contas, um pobre brasileiro em Moçambique é rico. Mas, se formos a ver as lógicas das coisas, um pobre é um pobre, seja qual for o país onde ele está. Se alguém que é considerado pobre é pobre no seu país, tanto como do outro lado também a pessoa é pobre. Por isso que o nome nunca se muda, sempre continua o mesmo nome. Só que a única diferença que existe é o grau da pobreza. Existem alguns que estão na pobreza extrema, existem alguns que estão na pobreza assim simples, normal, apesar de ser pobre, mas existe basicamente fazendo efeito àquela frase que diz: se você está mal, existe alguém que está pior. Bem, não sei, tia? Também. Fazendo efeito àquela palavra que diz: se você está mal, existe alguém que está bem pior que você. Então é basicamente isto. Se você és um pobre, tens falta daquilo, mais aquilo, então existe também a possibilidade, ou é verídico, é verdadeiro que existe alguém que de alguma forma também seja pobre e esteja em situações cada vez mais pior que você. E existe alguém que também seja pobre, que esteja também em situações um pouco mais favoráveis que você. Bom, resumindo o vídeo, o que eu posso dizer é assim: dizer que esta pessoa que está lá no Brasil, por exemplo, tem geleira, tem essas coisas, que ela é pobre, isso pode estar certo. Mas também dizer que esta pessoa que está lá no Brasil, que tem essas coisas, ela também é pobre, isso também pode estar certo. Dizer que alguém que esteja aqui em Moçambique também que é pobre, mas tem uma coisinha aí assim, pode ser alguém rico, está certo. Mas também dizer que esta mesma pessoa também é pobre, está certo. Por quê? Porque a pobreza depende do ponto de vista de quem está a classificar a pobreza daquela pessoa. Vamos supor, eu sou alguém que não me considero pobre e nem me considero rico. Mas, dependendo do ponto de vista de cada um, eu posso ser visto como um pobre, posso ser visto como um rico. Vamos supor alguém que esteja muito bem pior do que eu. Olhando para mim, ele pode falar com toda força, tipo, esta pessoa é rico, está a viver bem, está melhor que eu. Então vamos dizer que essa pessoa não tem razão? Tem razão, de facto. Pode ser que eu esteja melhor que essa pessoa. Mas também eu posso olhar para alguém
e ver que este alguém está a viver melhor que eu e de eu dizer para aquela pessoa de que aquela pessoa é rica. Isso quer dizer que eu estou errado? Também não estou errado, estou certo, porque eu estou a classificar aquela pessoa me baseando na minha situação. Porque o que acontece? Muitas pessoas, quando classificam alguém, classificam baseando-se naquilo que é a sua realidade. Então, se eu vou classificar o status social de alguém, vou me baseando com a minha realidade. É normal um Elon Musk olhar para mim e dizer que eu sou pobre da primeira. Mas é normal alguém neste mundo que esteja bem pior que eu olhar para mim e dizer que eu sou rico. Da mesma forma que eu também posso olhar alguém que esteja a viver melhor que eu e eu dizer que essa pessoa é rica. Posso olhar alguém também que esteja bem pior que eu e dizer que essa pessoa é pobre. Sendo que aquela mesma pessoa que eu neste momento estou a dizer que é pobre, alguém olha para ele e daí diz que ele é rico. Então, basicamente, esta questão de dizer que aquele é pobre, aquele é rico, na maioria das vezes, na nossa sociedade, no nosso dia a dia, a pessoa que classifica o outro, classifica baseando-se naquilo que é a sua realidade, naquilo que são as suas condições. Então, se olharmos para um Elon Musk, olhar para muitos de nós, ele vai nos ver como pessoas pobres. Mas, entre nós mesmos, se olharmos, muitos de nós olham para alguns de nós como ricos, sendo que um Elon Musk por aí podia olhar para todos nós como pobres. É basicamente assim. Bom, é mais ou menos a minha opinião. Para ti que gostou deste vídeo, já peço que deixe seu like. E também não se esqueça de se inscrever no canal. Lembrando que neste canal eu posto sempre curiosidades sobre Moçambique, tanto como África e pelo mundo lá fora. Então, se és curioso em querer saber curiosidades sobre outras coisas, sobre a vivência dos outros povos, tanto como africano, tanto como moçambicano, já te convido a se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo a mais pessoas. Adeus, obrigado pela atenção de todos e nos vemos no próximo vídeo.